A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já meta o dedo no like. Sempre lembrando que esses vídeos, tanto do canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, como no canal Apologética Católica Debates, graças a Deus, vídeos inéditos agora toda semana, em cada um dos canais, certo? É só para católicos. Não católicos que comentarem lá, estão comentando, já fazendo uma argumentação, né, de crítica, de baixaria, palavra de baixo calão, e serão bloqueados. Não tem conversa, não tem acordo, tá certo? Imediatamente bloqueados. Por quê? Porque esses conteúdos é só para católicos, somente para católicos. Então compartilhe para seu grupo que você participa de apologética, de patrística, da sua paróquia, tá certo? Aqui ao nosso lado, para quem quer nos ajudar, tá aí o Pix, ó. Muito bem, agora não é meu nome, Fábio Ferreira Jacinto, ó. pentecostesfábio1@gmail.com. Se você quer nos ajudar, nos ajude com quanto você puder. Você também nos ajuda e também ajuda as nossas obras de misericórdia, de missão também, tá certo? Não só é para nós sobrevivemos há 16 anos da missão. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Desde que saímos do protestantismo há 16 anos atrás. Muito bem. Meus irmãos, sempre eu trago um vídeo embasado em pergunta dos inscritos que eles me fazem, né? E hoje é muito polêmico. Primeiro eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Meu intuito não é criticar alguns católicos que acreditam nisso. Em que, irmão Fábio? Presta atenção, meu intuito não é desagravar, não é desse vídeo, tá certo? Criticar você que crê nisso. E se você chegar aqui com palavra de baixo calão, também vai ser bloqueado, não tem conversa, tá certo? Olha só, sobre a questão de tantas aparições de Nossa Senhora, se dizem, está aparecendo agora, né, para milhões de pessoas. Fábio, como se explicar esse fenômeno? É Nossa Senhora, não é Nossa Senhora? Né? Eu não gosto, meus irmãos, de colocar a carroça na frente dos bois, porque até mesmo os bois que carregam a carroça, eles têm que ir à frente, tá certo? Então, eu gosto de usar textos bíblicos. Como vocês sabem, biblista, aprendi muito sobre isso. Ah, ele é biblista porque é ex-protestante. Não, eu não conhecia um A quando eu era protestante. Eu vim aprender de Bíblia quando me converti. Conheci o meu professor, um padre venezuelano chamado Padre Luiz Toro, meu grande professor de Bíblia, né, que me ensinou o que eu sei hoje sobre Bíblia. E também agradeço muito ao saudoso Paulo Leitão também, que me ajudou muito, né, com os seus vídeos a me tornar o que sou hoje. Muito bem, por graça divina. Eu queria citar um versículo bíblico que está em Mateus 24. Quando Jesus alerta, no versículo 11 desse mesmo capítulo, tá certo? No versículo 11, no versículo 10 e versículo 11, mas eu vou colocar na tela, para você vai acompanhar na tela esses só o versículo 24, versículo 10 e o versículo 11 você não vai acompanhar não, e 12, mas escuta o que Jesus diz. Jesus está falando dos falsos profetas. Ele diz assim, ó: muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Nós estamos vendo isso acontecer, essa confusão dentro da igreja hoje. Versículo 11, ó: diante dessa confusão que nós vemos, tudo isso, que a teologia da libertação, ontem eu assisti um vídeo, me mandaram um vídeo, ou apareceu na minha linha do tempo, ridículo, de um padre que nega a comunhão, acho que em Taubaté, do lado de Taubaté, em São Paulo, nega a comunhão para um jovem que se ajoelha para receber Jesus nos lábios. E é o certo. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas estão abandonando a missa nova e indo para a missa tradicional. De primeiro eu era contra isso, mas eu era contra porque eu era ignorante.
Tá certo? Confesso para vocês que se tivesse a missa tridentina perto da minha casa, ou um acesso mais próximo à minha casa, eu já tinha passado há muito tempo a frequentar a missa tridentina, tá certo? Porque é o que está parecendo que vai ser o caminho. Por quê? Porque a teologia da libertação tomou conta da missa nova, está destruindo a missa nova. Se você vê os arautos do evangelho celebrando a missa, mesmo que seja na missa nova, mas é tão piedosa, é tão maravilhosa, né? Você tem uma contemplação verdadeiramente consagrada, com o santo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você está compreendendo? Você está entendendo? Então, eles estão fazendo isso. Então, quando a igreja está doente, o mundo está doente. Veja o que Jesus disse. Por causa disso, ó, e por causa disso que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo também? Irão se levantar muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. O sedovacantismo, o protestantismo, tudo que é de religião falsa, né? E aí o versículo 12, por causa disso, por causa dessa ferida chamada teologia da libertação, está fazendo dentro da igreja, né? E esse progresso crescente da iniquidade e esse remanescente de falsos profetas, das falsas doutrinas, conquistando as ovelhas de Cristo, diz assim, ó, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Que caridade? O amor. Já não existe mais amor ao próximo, já não existe mais amor a Deus, já não existe mais o primeiro mandamento, já não existe mais o segundo mandamento que Jesus deu em Mateus 22, versículo 35 em diante. Primeiro mandamento, amar a Deus todas as coisas. Segundo, é semelhante ao primeiro, ao próximo como a si mesmo. Ágape, amar a Deus todas as coisas. E filos, ao próximo como a si mesmo. Esses são os dois mandamentos. Nisso se resume toda a lei. Então, esses são os mandamentos que nós deveríamos ter em nossos corações. Mas o amor de muitos se esfriou. Com isso, muitos se esfriou para a fé. Eu confesso, meus irmãos, que até eu ando frio com respeito à fé, porque nós temos uma diocese toda teelista, né? Um clero todo teelista. Tá certo? Por isso diz, ó, ante o progresso crescente da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o 13 vai dizer para nós perseverarmos. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí é o que vem no versículo 24, que eu vou colocar na tela para vocês. Tá certo? O versículo 24 e o versículo 23. Eu vou colocar na tela para poder vocês verem. Tá certo? Vamos lá. Muito bem, olha aqui, ó. Preste atenção. Olha só. Aí, ó, na tela para vocês. Tá certo? Então, o que é que está escrito? Está escrito o quê? Vamos ler junto comigo? Porque se levantarão... Aqui embaixo, ó. Porque se levantarão falsos cristos. Meus irmãos, se é capaz, se Jesus está dizendo que se levantarão falsos cristos, você está vendo aí? Deixa eu só colocar aqui para... Isso, de azul. Esse de azul, tá certo? Se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres. Ó, aqui nessa tradução aparece milagres, mas se você pegar essa tradução que eu tenho aqui, diz assim, ó, que farão milagres e sinais, ou seja, aparecerão através dos falsos profetas, e aqui cabe também o termo falso videntes, porque é esse o tema que nós vamos falar, tá certo? O tema que nós vamos falar é esse. Por quê? Porque está aparecendo, né? Que Nossa Senhora agora está aparecendo em todo canto. Só no Paraná está aparecendo para 3 pessoas. E agora, por último, a Freira do Nordeste, né? É o que se dá nas internets, na mídia. A Freira do Nordeste agora está tendo visão. Nossa Senhora agora está aparecendo para a Freira do Nordeste, né? Em uma das aparições reconhecida pela igreja, Nossa Senhora disse que nos finais dos tempos iam aparecerem muitos sinais, dizendo-se ela, em muitos lugares, em diversos lugares, mas tivessem
prevenidos quanto a isso, porque não era ela. Meus irmãos, as aparições que você estuda, reconhecida pela igreja, a maioria delas eram aparições locais. La Salete e Fátima é que abrange ainda o globo, o planeta, né? Mas as outras é tudo locais, é tudo aparição local, tá certo? Essas reconhecidas pela igreja, nas quais eu acredito, tá? Nas aparições reconhecidas pela igreja. E agora são, que Nossa Senhora está aparecendo acolá, que agora a minha vizinha, Nossa Senhora está aparecendo para ela, que agora a minha mãe, Nossa Senhora está aparecendo, Nossa Senhora, aparecendo para ela, e agora para todo mundo. Meus irmãos, quando a igreja está enferma, e essa teologia da libertação é um câncer dentro da igreja, então o mundo está enfermo. O mal começa a aparecer. Por quê? Porque a última aparição de La Salete, a igreja condenou-la porque a última aparição de La Salete era o diabo transfigurado em Nossa Senhora. Porque dizia na última aparição que não era necessário batismo para entrar no reino dos céus. Está contrariando a doutrina e a Sagrada Escritura, uma doutrina de 2000 anos. É necessário o batismo. As 3 razões teológicas do batismo. Quando Jesus foi batizado, lá em Lucas, nós vemos que quando Jesus é batizado, o que acontece? O céu se abre. Primeira razão teológica do batismo, quando nós somos batizados, o céu se abre para nós. Segunda razão teológica do batismo, nos tornamos filhos de Deus, porque quando o céu se rasga, vem uma voz: este é meu filho amado. Nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. E a terceira razão teológica do batismo, onde nós recebemos o Espírito Santo. Cadê já a primeira? Quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo. A segunda, o céu se abre para nós. A terceira, nos tornamos filhos de Deus. As 3 razões teológicas de batismo. Então, a última aparição, essa a igreja condenou. Aí algumas pessoas dizem: não, a igreja condenou todas as aparições de La Salete. Mentira. Mentirosos. Não é assim, é mentira. Condenou a última, que dizia que não era necessário batismo para entrar no reino de Deus. Então, contrariou. Nossa Senhora em suas aparições nunca contrariou. Outra. Primeiro lugar, meus irmãos. Segundo lugar. Nas aparições de Nossa Senhora, quando ela se refere ao Santo Padre e o Papa, ela chama o Santo Padre. Quando nos relatos, o Santo Padre sofrerá um atentado, como nós vimos em Fátima. Outra em La Salete fala no Santo Padre. Então, quando ela se refere ao Papa, chama de Santo Padre. E você vê essas aparições por aí, perseguindo o Papa, como Nossa Senhora estivesse perseguindo o Papa. Quem é que odeia o Papa? Satanás. Porque ele é o pastor visível de Cristo na terra. Então, todos aqueles que perseguem o Papa são filhos do diabo. Quem disse isso? Quem disse isso foi Santo Inácio. Muito bem. Santo Inácio, em uma de suas cartas, disse isso: aquele que vai contra o magistério e o líder da igreja, o bispo líder dessa igreja, desse magistério, é se tornar o primeiro filho do diabo, disse Santo Inácio de Antioquia. Muito bem. Então, veja só, meus irmãos. O ancião e a senhora eleita vos saudam, lá na segunda carta de João. Então nós podemos ver isso dentro das Sagradas Escrituras. Então, quando Jesus diz que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, se aparece falsos cristos, quando eu fundo uma igreja, eu sou um Cristo, porque o Cristo fundou sua igreja, Mateus 16, 18. Então, quando eu fundo uma igreja, logo, eu estou me determinando automaticamente que eu sou um Cristo, porque eu fundei uma igreja. Só Cristo pode fundar a igreja. E além daqueles que se aparecem dizendo em ser o Cristo. Ora, se o próprio Satanás se transfigura, diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 em diante, se o próprio diabo, que ele é anjo de luz, se transforma em anjo de luz, se disfarça no próprio Cristo, dirá: Satanás não se disfarça na Virgem Maria. Logo é fácil ver as controvérsias dessas tais aparições. Meus irmãos, eu não estou aqui para defamar nem perseguir ninguém. Me perguntam, eu tenho que responder, eu tenho que dar a minha opinião. A minha opinião é a opinião da doutrina da igreja. Porque em vez de nós ficarmos preocupados com aparições, se é Nossa Senhora, se não é, e veja só, por que nós não nos preocupamos em estudar a doutrina da igreja, estudar a patrística, uma fé tão rica, tão grande, tão maravilhosa,
né? Nos ocuparmos com isso para instruir os demais, fazermos um papel que muitos padres e bispos não estão fazendo porque são telistas. Cabe a mim e a você, catequistas leigos, fazer isso, estudar a doutrina da igreja, estudar a Sagrada Escritura conforme a doutrina da igreja. Patrístico é ensinar, catequizar o vizinho, a vizinha, tá certo? Será muito mais melhor para o reino de Deus do que ficarmos aí, né, com esse negócio de é que é a aparição não sei o que, é que não isso, eu estou preocupado com o que vai acontecer. O futuro a Deus pertence. A Bíblia diz que Deus fez o homem de modo que ele não saiba o futuro. Está lá dois versículos no livro de Eclesiastes. Deus fez o homem de maneira que ele não saiba o futuro. O homem pode fazer tudo, mas o futuro pode prever a ciência que vai acontecer tal isso, às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas você sabe quando você vai morrer? Você não sabe. Você não sabe se amanhã, ou uma hora, daqui a 5 minutos você vai bater as botas, você não sabe. Você está entendendo? Você está compreendendo? Então repare o versículo bíblico, ó. Jesus diz assim, ó: falsos profetas que farão milagres e sinais a ponto de seduzir, se possível, até mesmo os escolhidos. Agora nós vamos chegar num ponto crucial. Ah, Fábio, mas é a freira que está recebendo as mensagens de Nossa Senhora. Ah, Fábio, mas é um padre lá num canto que está recebendo. Ah, Fábio, mas vidente tal é apoiado pelo bispo por padre. Ei, escuta, vamos ler de novo a parte final do versículo? Aqui, ó, tá vendo na sua tela aí, ó? Se isso fosse possível, possível, até mesmo os escolhidos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma freira, um padre, um bispo não é um escolhido? Então Jesus disse que até os escolhidos seriam enganados por essas tais visões e milagres de falsos profetas, de falsos videntes. Tá entendendo? Você está me compreendendo, sim ou não? Eu estou dizendo isso aqui para machucar quem acredita? Não. Me fizeram a pergunta e eu estou dando aqui a minha opinião, que a minha opinião é a doutrina da igreja. É com a igreja, e ponto final. Tá certo? Fábio, você está condenando tudo? Não estou condenando, porque eu não sou Deus. Quem condena é Deus. Eu não sou Deus para estar julgando ninguém, que nem chega aqui os falsos profetas dizendo que eu estou no inferno. Eles são Deus, né? Graças a Deus que não são Deus, né? Eles são deuses, falsos cristos. Então veja, até mesmo os escolhidos. Isso é sério, meus irmãos. Até mesmo os escolhidos. E lá o 5 diz: eis que estáis prevenidos. O 25 embaixo lá diz: eis que estáis prevenidos. Então isso é complicado. Isso é complicado. Porque o próprio Jesus nos alertou a respeito disso. Que isso iria aparecer. Não é? Isso iria aparecer. Pessoas terão visões, outros isso, aquilo. Então nós sabemos disso. E muitos já foram desmascarados, né? Apostataram. Então, até mesmo os escolhidos. Meu irmão, enquanto o Papa não bate o martelo, que é o sucessor de Cristo, é ele que bate o martelo, e diz: isso é Nossa Senhora, não é? Não adianta. Tá entendendo? Não adianta bispo. O bispo está sendo acompanhado do bispo. O padre está acompanhando o seu. Não importa. Jesus disse, até mesmo. Aí, é a Bíblia que está dizendo, é Jesus que disse. Mateus escreveu isso. Até mesmo os escolhidos. Aí. Alguém disse assim para mim esses dias: olha, eu gosto de fulano de tal, mas ele é enganado por pretensas visões que aparecem aí uma dessas famosas que aparecem no Nordeste. Eu falei assim: pois é, mas Jesus disse, e essa pessoa, ele é um escolhido de Deus, é um escolhido de Deus. Por quê? Porque Jesus disse que os escolhidos seriam enganados. Então, por ela acreditar nessas tais visões, aparições, não quer dizer que ele não seja de Deus, que ele não seja escolhido, essa pessoa. Né? Me falavam alguém. Então, por quê? Porque Jesus disse até os escolhidos. Então, você está entendendo? Você está compreendendo? Então, meus irmãos, tá aí, na tela, eu coloquei na tela para vocês verem. Vocês têm uma ideia, tá certo? Então,
mais uma vez pedindo para vocês se inscrever no canal. Aqui o intuito da gente não é perseguir quem acredita, quem não acredita, quem... Você está compreendendo? Essa é a minha opinião, dou aqui a opinião da Sagrada Escritura, com embasamento bíblico para isso, tá certo? O intuito, não, mais uma vez, não é perseguir a ninguém, é só falar aqui a respeito. Vamos estudar a doutrina da igreja, vamos estudar a Bíblia. Nós estamos perdendo tempo. A teologia não está não. Está corroendo a doutrina. E nós que conhecemos a doutrina, o que é que estamos fazendo? Nada. Então vamos falar de doutrina. Vamos falar da fé, anunciar a fé e converter pessoas para o reino de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, tá certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.